Muito bem, então vamos resolver essa questão da Unifesp, questão que envolve o conceito, além de triângulo equilátero, envolve o conceito de mediatriz, bissetriz, mediana e altura. Esses quatro elementos coincidem e haverá um ponto que se chama baricentro, que tem uma propriedade que é essencial para resolver essa questão, que pede a razão da altura desse triângulo dado, do triângulo 2, com a altura do triângulo 1. Mas antes disso, vamos construir passo a passo. Aqui primeiro eu vou construir o incentro desse triângulo, que é um ponto notável, para construir a circunferência. E aí esse triângulo 2 está circunscrito. E depois, ao construir a circunferência, vou construir o triângulo 1. Beleza? Então, primeiro, eu vou ter que construir a mediatriz, né? Esse é o meu objetivo inicial. O primeiro passo é construir a mediatriz, as mediatrizes, para encontrar os pontos médios de cada lado, né? E depois eu vou observar as bissetrizes e, por fim, as medianas e a altura. Veremos que mediatriz, bissetriz, mediana e altura, num triângulo equilátero, 1, 2, 3, 4, os quatro coincidem. E aí, isso iremos construir agora e resolver a questão. Vamos lá. Bom, primeiro eu vou pegar o compasso e construir a mediatriz. Primeiro eu construirei a mediatriz desse triângulo, as, né? Então, vou pegar a ponta seca do compasso, fixar em um vértice desse lado aqui de baixo e abrir um pouco maior que a metade desse segmento BC. E traçar um arco de circunferência. Analogamente, vou pegar essa abertura, com a ponta seca do compasso vou fixar no outro ponto do segmento e traçar outro arco de circunferência, o mesmo, né? Com a mesma abertura. Perceba que esses dois arcos, eles se tocam nesse ponto e nesse ponto. Por dois pontos passo uma única reta. Vou ligar essa reta. Beleza. Esse ponto aqui, ó, que essa reta toca no lado BC, é o ponto médio. Então, encontramos o ponto médio desse lado, desse segmento BC. Bom, analogamente, vou pegar o compasso, fixar a ponta seca nesse ponto, no ponto A, e com a abertura maior que a metade do segmento AB, vou construir um arco de circunferência. E no ponto B, no outro ponto, fixar a ponta seca e construir esse arco com a mesma abertura.
Legal. Construir os 3 pontos médios, o ponto médio do lado BC, o ponto médio do lado AB e o ponto médio do lado AC. Bom, considerando o triângulo equilátero, esse triângulo 2 da questão, note que os 3 ângulos de um triângulo equilátero têm a mesma medida, né? Tem 3 ângulos. E assim, o que eu vou fazer agora é pegar as bissetrizes de cada ângulo. Bissetriz é o quê? Bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em 2 partes iguais, ou seja, divide o ângulo na metade. Então, vou pegar a bissetriz desse ângulo B, vou dividir na metade, digamos aqui. Dividir na metade. Ok? Do mesmo modo, vou dividir esse ângulo C na metade. Muito bem. Agora, eu vou ligar um ponto que se chama incentro do triângulo equilátero, esse triângulo 2. O que é incentro, Carlos? Incentro, galera, é o ponto de encontro das bissetrizes. As bissetrizes se interceptam em um ponto, e esse ponto é o incentro. Então, perceba que a bissetriz aqui intercepta com essa bissetriz, do mesmo modo, essa daqui intercepta com as 2 anteriores. Esse ponto é o que chamamos de incentro. E o incentro é um ponto notável de um triângulo. Então, esse ponto aqui de verde aqui que eu pintei é o que se chama incentro desse triângulo aqui. Nesse momento, eu vou pegar o compasso, com a ponta seca do compasso, vou fixar no incentro e pegar a abertura do compasso de tal modo que toca cada lado aqui, ó. Esse lado BC, eu vou tocar num ponto aqui, ó. Um ponto aqui. Então, peguei essa abertura do compasso. E também perceba essa propriedade, a propriedade do incentro. O que eu estou fazendo aqui é observando uma propriedade. Esse segmento tem a mesma medida desse segmento aqui, ó. Note isso. A medida dessa distância aqui, ó, do ponto verde até esse ponto, é igual à distância desse ponto até aqui, ó, até esse ponto. Então, o incentro tem essa propriedade. A distância, ou seja, a medida desse ponto, do ponto do incentro até esse outro ponto do lado aqui, desse lado do triângulo, é igual a essa medida desse ponto do incentro até
o ponto em outro lado, no outro lado do triângulo. Então, essa distância é igual a essa. Assim como essa distância é igual a essa, então tem essa propriedade o incentro. E isso, o que eu vou fazer a partir disso? Vou pegar a ponta seca do compasso. Note que cada abertura toca o lado. Ó. Claro que tem um grau de erro por causa que não abri direito, né? Tem uma imperfeição, tudo bem. Não vou considerar os erros. Mas o que eu vou fazer? Eu vou, a partir desse ponto do incentro, vou construir uma circunferência. Isso aí. Fixando a ponta seca do compasso no incentro, vou construir uma circunferência. Essa circunferência está dentro do triângulo, ou seja, o triângulo está circunscrito na circunferência. Isso o exercício fala. Eu vou chamar esse ponto de O. Ou seja, O é o centro da circunferência. E quando eu disse que essa distância é igual a essa, e essa daqui é igual a essa, por quê? Porque é o raio. Note isso, ó. Aqui é o raio, aqui é o raio e aqui é o raio. Tudo bem? É o raio da circunferência. Agora, já está tudo feito, né? Eu preciso falar das medianas e depois de altura. O que é mediana? Mediana é, em essência, o segmento que parte de um vértice do triângulo até o ponto médio. Então, note que esse triângulo tem 3 medianas, ou seja, desse ponto aqui, do ponto A até o ponto M, tem um segmento. Então, mediana é um segmento que parte do vértice e chega no ponto médio. Olha aqui desse lado. Desse ponto B, parte um segmento que chega até o ponto médio desse lado aqui. Perceba que o ângulo B se opõe a esse lado, ou seja, esse lado se opõe ao ângulo B e mediana é esse segmento, parte do vértice e do lado do ponto médio do lado oposto a esse ângulo aqui, ó. Então, tem 3 medianas. Vou ligar cada uma. Do ponto A, vou percorrer, né? Partindo do ponto A, percorro, até chegar e interceptar no ponto médio do segmento BC que se opõe ao ângulo A. E aí, analogamente, vou pegar e percorrer do ponto B até o ponto médio do segmento AC. E esse segmento se opõe a esse ângulo B. Cheguei aqui no ponto médio. Esse segmento é uma mediana. E a última mediana é essa daqui. Eu saio do ponto C, do vértice, e chego no ponto médio desse segmento aqui. Legal, tem 3 medianas. E o que é a altura de um triângulo? A altura é esse segmento, esse aqui e esse aqui. Perceba que tem 3 alturas, ou seja,
a altura de um triângulo equilátero coincide com as medianas. As alturas coincidem com as medianas em um triângulo equilátero. Então, por exemplo, a M é esse segmento aqui, é uma altura. Do mesmo modo, BQ, esse segmento aqui, é uma altura do triângulo, é outra altura. E aqui também. Então, tem 3 alturas e cada uma coincide com a mediana. Legal. Bom, galera, por fim, basta construir o triângulo inscrito na circunferência. Como assim? O triângulo que está dentro da circunferência. Note que esse ponto, aqui, ó, esses 2 pontos, eu posso ligar um segmento. Então, para construir o triângulo inscrito nessa circunferência, basta ligar cada segmento. Por 2 pontos passa uma única reta. Vou ligar esse segmento. Do mesmo modo, tem 2 pontos aqui, posso ligar o outro segmento. E o terceiro lado do triângulo 1 é esse aqui, ó. Ligar o terceiro segmento. Aqui, que bonitinho. Bom, esse é o triângulo 1 que está inscrito na circunferência. Ou seja, ele está dentro da circunferência. Legal. Então, do mesmo modo que eu construí a mediana, cada mediana do triângulo 2, que está circunscrito na circunferência, eu posso construir as medianas desse triângulo inscrito na circunferência. E quem será as medianas desse triângulo? É o mesmo processo, né, galera? É pegar do vértice e ligar até o ponto médio. Bom, observe que cada mediana com esse lado forma um ângulo de 90 graus, forma um ângulo reto, forma um ângulo reto, forma um ângulo reto, né? E a altura é isso, esse segmento que parte do vértice chega até o ponto médio do outro lado e é perpendicular, né? Essas 2 retas são perpendiculares, ou seja, forma 2 ângulos adjacentes com a mesma medida. Construído esses triângulos, né, o triângulo circunscrito, o triângulo inscrito, a circunferência, precisamos desse ponto aqui, o ponto O, que ele se chama baricentro. O que é baricentro? Baricentro é o ponto de encontro das 3 medianas de um triângulo. O baricentro é um ponto notável de um triângulo. E nesse caso aqui, é o ponto O. É o centro dessa circunferência, nesse contexto. Bom, há uma propriedade do baricentro que é importantíssima e é essencial para resolver essa questão, que diz o seguinte: no triângulo ABC, o T2, essa medida aqui, ó, a O,
que é em relação a essa mediana, que é a altura, né? A M é a altura do triângulo. A O é 2. 2 o quê? 2 vezes OM, ou seja, a medida de AO é o dobro da medida de OM. AO é o dobro dessa medida aqui, ó, OM. Bom, na outra mediana, BO, essa medida aqui, ó, é o dobro dessa medida aqui. Então, BO é 2 vezes OQ. E nessa mediana aqui, CO é o dobro dessa medida aqui, ó. Então, CO é 2 vezes ON. Essa é uma propriedade do baricentro. Baricentro é esse ponto O, que é um ponto notável do triângulo ABC, que por acaso é o centro dessa circunferência. Bom, do mesmo modo, eu poderia pensar que AO é 2/3 de AM, assim como BO é 2/3 de BQ e CO é 2/3 de CN. Então, essa é uma propriedade importantíssima que permite concluir o exercício. Bom, do mesmo modo, olhando no triângulo inscrito no T1, o baricentro é esse ponto O e essa propriedade é válida também, claro. Então, no triângulo MNQ, que ele está inscrito na circunferência, essa medida aqui, ó, MO, é o dobro da medida OX. Então, MO é 2 vezes OX. Bom, em relação a essa mediana, a essa altura, NZ, NO é o dobro dessa medida aqui, OZ. Então, NO é 2 vezes OZ. E em relação a essa altura, a esse segmento aqui, ó, QY, a medida de QO é o dobro dessa medida aqui. QO é 2 vezes OY. Essa é a propriedade que vocês têm que saber para resolver o exercício. Propriedade do baricentro. Legal. Então, a partir dessa construção, vamos à resolução definitivamente.